Boa noite a todos. Muita alegria na noite de hoje. Eu estou revendo alguns corações que eu não via há muito tempo. Então já cheguei com aquela alegria contagiante. Espero que eu possa contagiar um pouquinho vocês. Hoje o tema, antes de falar o tema, eu vou perguntar: quem leu a página que foi entregue lá na frente? Levanta a mão. Quem não tiver lido não tem problema, tá? Não é uma cobrança, nada disso. Algumas pessoas leram. Vocês poucos que leram já sabem o tema. Quem não leu, eu vou fazer suspense. Não conta. Não conta. Que foi? Ah, é por causa da filmagem, Marco. Marco, é por causa da filmagem. Pode deixar ligado, não tem problema. Então, gente, o tema eu vou fazer suspense. Mas eu queria falar uma coisa logo de cara. A página falava sobre reencarnações de baixo teor espiritual. A página que foi lida pelo Marco aqui, né? A gente está aqui para ter reencarnações de alto teor espiritual. Para isso que a gente está aqui. E para isso, a gente não pode se contaminar com o clima de desesperança do mundo, que às vezes o mundo traz para a gente. Então, cada vez mais, agora, mais do que nunca, a gente precisa de Jesus. A gente precisa falar de Jesus, pensar sobre Jesus, ouvir sobre Jesus, ressignificar Jesus nas nossas vidas. Jesus é o que a gente mais precisa nesse momento que a gente está vivendo. Então, se eu estou aquela baixa espiritual, aquela falta de esperança, vamos falar de Jesus. É isso que a gente vai fazer hoje. Mas antes disso, eu vou propor um desafio para vocês. Eu quero que vocês pensem qual é a causa desses problemas que eu vou mostrar. Os problemas que eu vou mostrar estão relacionados a coisas que estão acontecendo no mundo agora. E na nossa cabeça vão surgir outras situações, mas eu quero que vocês pensem a causa. Tá? Pensa e a gente vai conversar sobre isso. Primeira situação. Essa foto que está aí, ela é de uma notícia recente da final de um campeonato de futebol da Libertadores, que não pôde ser disputada porque uma das torcidas não foi aqui no Brasil. Apesar do dado ali do lado ser do Brasil, a imagem não é do Brasil. Por que eu fiz isso? Porque eu não quero levantar nenhum tipo de polêmica nesse momento, de time A, time B, time C. Então vamos usar times da Argentina. São dois times da Argentina disputando a final de um campeonato, e uma das torcidas apedrejou o ônibus da outra torcida, dos jogadores, perdão, que estavam chegando no ônibus. E aí, o jogo não pôde acontecer, uma pedra quebrou a vidraça do ônibus, os estilhaços foram no olho de um dos jogadores. Enfim, prejudicou a violência, a agressão, muito complicado. Embora seja uma notícia da Argentina, a gente sabe que é uma realidade nossa aqui no Brasil. Eu fui pesquisar sobre isso, e o Brasil, na última década, é o país que mais teve mortes em virtude de brigas de torcidas organizadas de futebol, que é um dado triste. Está ali, 113 mortos desde 2010. É a nossa estatística. E aí eu pergunto, é o desafio, qual é a causa desse problema? Vai pensando. Vamos lá. Sobre as eleições agora, não podia deixar de falar. Isso é um levantamento do G1 muito engraçado. Eu achei muito divertido, embora o tema seja sério e seja drástico, né? Eles fizeram um levantamento pelo Twitter, aquele aplicativo, né? Aquele site, aplicativo e tal, e tentaram pegar o número de citações a briga no grupo da família. Tentaram procurar lá, briga no grupo da família, para tentar fazer um levantamento em número. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que em setembro, que é o último dado que está mais à direita, entre 700 a 800 famílias brigaram por causa de política. Isso que está no Twitter, né? Eles fizeram um levantamento lá e tal. E o que não está? E as nossas situações do dia a dia? Vamos pensar. E repara que aumentou, né? Janeiro, fevereiro, março, estava ali 200 e tal. Chega lá em setembro, bum, 700, 800. Brigas.
E a pessoa que postou lá, óbvio, né? Quem não postou nem apareceu nessa estatística. Isso é para a gente pensar, porque é sério. Qual será a causa disso? Qual será a causa da briga na política? Não na política, mas na nossa realidade, discutindo política. Qual será a causa da briga quando tem alguma divergência? Por que se polariza tanto os assuntos hoje em dia? Por que se discute tanto lados A's e lados B's? Por que não se discute de forma amigável e vira briga? Estão pensando? Cada um vai ter uma resposta aí, mas eu queria que todo mundo pensasse. Por que acha que isso acontece? Vai ser uma causa em comum, tá? Que eu vou trazer para tudo isso. Outro gráfico, de política ainda. Quem saiu do grupo da família? Então, quem está rindo de nervoso ou de... De janeiro a setembro, mesma coisa. Olha, 100 por ali, em setembro sobe para 300. Sai agora do WhatsApp, né? Saiu do grupo da família no WhatsApp e tal. Como é que eles capturaram essa estatística? Porque não dá para saber o que as pessoas estão postando no WhatsApp. Mesma coisa, quem postou no Twitter que saiu do grupo da família, com essas palavras, sair do grupo da família. Ou seja, está provado que tem briga. A gente sabe, né? Nem precisa mostrar o gráfico. A questão é, por que tem briga? Por que tudo isso acontece? Muito bem. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente chega a algumas respostas possíveis para essa pergunta. Mas todas vão girar em torno disso daí. Orgulho, egoísmo, né? Quem pensou algo parecido com isso, levanta a mão, só para eu ver. Alguns. Legal. Às vezes a gente pensou uma coisa mais específica, mas no fundo, o que tem é um orgulho. É o quê? Ó? A definição é do dicionário. Atitude arrogante que faz com que a pessoa sinta-se melhor ou mais importante do que outra. Então, por que a torcida A briga com a torcida B? Porque a torcida B não presta, porque a torcida B são pessoas que são piores por algum motivo. Esse é o julgamento que a pessoa faz. Mas nós somos espíritas. Isso é verdade? Tem alguém melhor do que alguém? Não tem. Nós estamos em posições diferentes, em momentos diferentes, em atuações diferentes dentro da nossa reencarnação. Mas se a gente quer que ela tenha um alto teor espiritual, a gente tem que combater o orgulho nas nossas vidas. A gente tem que começar a pensar sobre isso. No que move a gente? O que faz com que a gente faça determinadas atitudes, tenha determinadas atitudes? Tem uma outra definição ali que é amor próprio exagerado. A gente vê lá no Livro dos Espíritos, agora citando uma fonte espírita mesmo, né? Que a origem do orgulho está lá no princípio de conservação. Como é que era um homem primitivo? O homem primitivo buscava sobrevivência, não é isso? Ele caçava para sobreviver. O que mais que ele fazia? Ele buscava a sua subsistência. Quando o homem evolui e deixa de buscar o que é essencial à sua vida e passa a buscar o que é supérfluo, esse instinto de conservação vira egoísmo. E esse egoísmo tem suas raízes no orgulho, que é esse amor próprio exagerado que a gente está falando. Porque é como se eu quisesse me conservar tanto que eu me fecho em mim mesmo. Eu começo a pensar muito, eu começo a ter esse amor próprio exagerado em mim mesmo. E aí nasce todas essas ações que a gente está falando. Dei 3 exemplos. A gente pode pensar em vários exemplos aqui das nossas casas, das nossas vidas, dos nossos trabalhos, das nossas estudos, em qualquer ambiente que a gente atue.
O tema de hoje tem a ver com essa frase que Jesus falou: aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Essa citação de Jesus, ela foi feita em duas ocasiões diferentes, em dois momentos que ele estava ensinando, e um dos momentos é o que a gente vai trabalhar na noite de hoje, que é a parábola, ficou escuro ali, mas é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus conta a seguinte história. A narração bíblica diz que ele chegou próximo a pessoas que se achavam melhores que as outras. Olha a dica aí. E contou a seguinte história: que dois homens subiram para orar num templo. Um deles era um fariseu. Esse fariseu, ele se pôs de pé e começou a orar. E ele orava assim: meu Deus, muito obrigado por eu não ser como esses ladrões hipócritas, por eu não ser como esse publicano. Eu cumpro a minha parte, eu faço jejum, eu dou o dízimo, e eu agradeço por não ser como ele. Assim orava o fariseu. E o publicano, ajoelhado, ele se limitava a dizer: meu Deus, me perdoa porque eu sou um pecador. Jesus conta essa história e pergunta: quem saiu para sua casa justificado? Quem acha que é o fariseu, levanta a mão. Quem acha que é o publicano, levanta a mão. Muito bem. Por quê? Porque aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Porque a gente não está aqui para ser melhor do que ninguém. Essa coisa de competição é instinto de conservação exagerado. Claro que existe competição, claro que existe questões para a gente dar conta na nossa vida profissional. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Jesus coloca. A outra situação que eu citei que Jesus fala essa frase é quando você é convidado para uma festa, que ele diz que você não deve se sentar à frente, você deve sentar ao fundo, para que permita que outras pessoas se sentem à frente. Porque aquele que se humilha e aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se humilha será elevado. Jesus está dando o exemplo da humildade. A humildade é um tema que a gente talvez não tenha tanto hábito de estudar, mas talvez seja uma das virtudes mais importantes. Ser humilde passa por estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Passa por olhar para o outro e reconhecer: olha, por mais que ele tenha uma atitude que eu discorde 100%, e às vezes é necessário discordar 100% de uma atitude, mas eu preciso compreender que é uma atitude do outro e que é o momento do outro. Isso é muito difícil, porque a gente é orgulhoso mesmo. A gente tem uma postura de, por mais que você não pense, eu sou melhor do que o fulano, eu acabo, no meu sentimento, me colocando dessa forma. Eu vou dar um exemplo. Nessa história da política, que a gente estava falando no começo. Quando você olha para o outro e fala assim: essa opinião não serve, de alguma forma você acha que você está certo e o outro está errado. Concordam? Então você está dizendo: eu estou totalmente certo e o outro tem algum nível de erro ali. Outro exemplo bom é a assembleia de condomínio, para quem tem o hábito de participar de assembleia de condomínio. Sempre na assembleia de condomínio alguém fala: nossa, você está totalmente errado, e eu estou sendo educado naturalmente. Quando a gente fala que o outro está completamente errado, a gente está jogando a opinião dele fora, sem querer. Mesmo às vezes sem querer. A gente só não pode confundir isso que eu estou falando. Jesus também falou, né? Seja o seu falar sim, sim e não, não. Tem horas que é necessário discordar e pontuar. Claro. Mas com respeito, com educação, sem uma postura orgulhosa.
mas pontuar o que é necessário pontuar. Outro exemplo. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando agora. Se eu virar para o Alberto, que é presidente da casa, e falar: Alberto, eu quero fazer uma festa na casa espírita com música alta, não sei o quê. Ele tem duas possibilidades. Ele pode dizer: você está maluco, é uma, e eu estaria maluco, é verdade. A segunda, ele pode dizer: olha, isso não cabe numa casa espírita. Então, ele não deixou de pontuar o que ele tem que pontuar, com educação, com respeito, sem uma postura orgulhosa. Embora, nesse caso, se ele falasse que eu estou maluco, ele estaria coberto de razão. Mas vamos lá. O publicano saiu para casa justificado porque ele teve uma postura humilde, porque ele reconheceu que ele tem dificuldades. Ele não se achou melhor que o fariseu que estava ali, orando, ou que qualquer um. Já o fariseu se colocou numa postura de: porque eu faço o meu ritual, eu sou melhor do que você. Porque eu jejuo, porque eu dou o dízimo, eu sou melhor do que você. E aí o que eu quero contar para vocês agora é um pouquinho por que essa parábola é rica, né? Quando a gente fala de Jesus, ele tinha a habilidade de usar histórias com elementos muito ricos, cheios de significado. Então ele não escolhe um fariseu e um publicano à toa. Ele quer dar uma lição com isso. E é isso que eu queria explorar um pouquinho agora. Está lá no Evangelho, tá? Então, qual é a riqueza dessa parábola? A gente tem dois personagens principais, um fariseu e um publicano. Os fariseus eram chamados doutores da lei. Eles eram muito apegados às tradições religiosas. Então, tudo que era de ritual religioso, eles faziam. Eles eram muito afeitos às discussões religiosas. Então, eles queriam discutir o detalhe do detalhe da lei. Eles eram muito apegados às escrituras. Os dois grupos são judeus, tá? A gente está falando aí de antes de Jesus. Esses grupos existiam desde antes de Jesus. Jesus passou, eles permaneceram e permaneceram muito depois. Mas os fariseus, eles tinham essa postura de ser muito apegados às escrituras antigas. Então, eles interpretavam muito ao pé da letra e discutiam muito isso. Por isso que eles eram muito apegados aos rituais, eles acreditavam nos rituais. A gente no Espiritismo é o contrário, né? Hoje a gente acredita em não ter rituais, em uma postura livre de discussão, de troca de ideias, né? Mas os fariseus eram assim como está ali. Eles eram cumpridores do culto, das cerimônias. A religião para eles era mais um meio de chegar aos objetivos deles. Então eles viviam a religião de uma forma mais hipócrita, digamos assim, tá? Eles não buscavam essa renovação interna. Eles estavam muito mais preocupados com o exterior, em mostrar que eles estavam fazendo do que fazer. E os publicanos? Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos. Desculpa que a voz está horrível, mas eu estou me esforçando, a gente vai chegar lá. Os publicanos, eles eram os cobradores de impostos nomeados pelo Império Romano. Então, quando o Império Romano dominou a região ali da Palestina, isso foi bem antes de Cristo, foi Pompeu, o primeiro imperador romano, eles estabeleceram algumas funções. Uma delas era que os judeus que moravam ali pagassem impostos para Roma. E os responsáveis por fazer essa tarefa eram os publicanos. Publicano era uma palavra que queria dizer cobrador de impostos, que está até ali, né? Era como eles eram conhecidos na antiga Roma. Então imagina que esse grupo era daquele grupo dos judeus que moravam ali na Palestina, aqueles que jogavam o jogo do Império Romano e faziam a cobrança de impostos. E esses impostos não eram normalmente revetidos para o povo. Era para enriquecer lá o Império Romano. Então imagina como eles eram vistos. Muitos não gostavam dos publicanos. Os fariseus em especial, que existia uma rixa já entre os dois públicos.
por causa dessa divergência da interpretação das Escrituras, fariseus já tinham uma rixazinha com os publicanos. Então, por que será que Jesus escolhe justamente esses dois personagens? Para mostrar que, ainda que exista uma grande rixa entre dois públicos, que é necessário a vivência da humildade. Ainda que exista uma diferença de opinião muito grande, ainda que exista um se achando melhor do que o outro, eu preciso pensar sobre isso e reequilibrar essa equação. Então tá lá, fariseus e publicanos. Jesus escolheu justamente por essa troca e tudo mais. Eu ia falar dos publicanos também, que por serem cobradores de impostos, eles tinham uma função remunerada, né? Eles tinham algumas posses, né? E também por isso eles eram odiados pelos fariseus. Em suma, tinha uma rixa muito grande entre os dois grupos, e Jesus bota o publicano, que era mais mal visto, no papel daquele com quem teve a postura mais adequada na hora de rezar. Olha que curioso. Ao invés de pegar aquele que mostrava mais que era o certinho, ele pega aquele que as pessoas achavam que era o mais incorreto. Então, essa é a riqueza da parábola. O publicano é o que estava tendo a postura correta. É para mostrar que não importa quem você seja, ou onde você esteja, ou que função esteja ocupando na vida. Você pode ter uma postura cristã, uma postura humilde na sua função. Basta que você não se ache melhor do que o outro, que você não combater esses sentimentos dentro da gente. Que a gente não se coloque numa postura de quem está melhor do que a outra pessoa. Vamos seguir mais um pouco. Então, coisas que estão aí eu já comentei, mas os publicanos eram para os fariseus homens desprezíveis da baixa sociedade. Já falei isso para vocês. Eles não se curvavam às práticas, era mais um motivo também, esse eu não falei. Eles não se curvavam às práticas religiosas, exteriores. Então, era mais um motivo para ter mais uma rixazinha ali. E o segundo ponto que está ali, que é o que eu quero trabalhar com vocês a partir de agora. O mestre quis mostrar que o orgulho de seita, o orgulho de classe, o orgulho de família e o orgulho pessoal, ele é mais prejudicial à salvação do que o publicanismo, como entendiam os fariseus, né? Então, é muito pior a postura orgulhosa, independente de quem você seja, onde você esteja, que posição você esteja ocupando. E eu acho bacana que ele trabalha esses conceitos, orgulho de classe, orgulho de seita, orgulho de família, orgulho pessoal. Então, vamos voltar àqueles casos lá do começo, né? Eu vou voltar aqui, quando eu mostrei lá as notícias. Na briga de torcida, que tipo de orgulho a gente tem aí? Não é exatamente isso? Orgulho de torcida, de grupo, de seita, seja lá o que for. Quando a gente tem aquelas discussões de religião, uma religião é melhor do que a outra, não é um orgulho de seita? Se alguém não está se achando melhor que o outro, por qualquer motivo que seja. Tem orgulho de espírita também, às vezes, com outras religiões. Posso fazer essa provocação aqui com a gente para a gente refletir. Às vezes a gente se acha melhor do que as outras religiões porque a gente tem acesso a algumas informações diferentes. Mas a pergunta é, será que aquela pessoa que está na outra religião precisa das mesmas informações que você? Será que aquele católico que é fervoroso na fé, às vezes não está até melhor do que eu, que estou aqui querendo ver para crer e ter milhões de argumentos para acreditar e me transformar? Isso é orgulho. É se achar melhor. Essa é uma provocação, mas pense em outras questões. Que outros momentos que a gente, se disfarçando de bonzinho, tipo o fariseu, acaba se colocando nessa postura de eu estou melhor aqui. Mesmo que a gente não pense exatamente essa frase, eu sou melhor do que o outro. Mas a postura acaba sendo essa. A torcida é isso. Por que uma torcida é melhor que outra? Não deveria ser uma atividade esportiva
A gente vê lá na Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala do objetivo do esporte. Qual é a função do esporte para a evolução do espírito? É a autossuperação. Superar seus próprios limites. É a lição da superação. Então o esporte existe para que eu aprenda a me superar e aplique isso em outras áreas da minha vida. Aplique isso na minha evolução moral, no meu crescimento pessoal. Então, tá aí. E na questão das eleições, que eu fiquei brincando? Por que a gente não consegue discutir respeitosamente, ainda que algumas opiniões precisem ser colocadas, como eu falei antes? Porque a gente acha que a gente está certo, que a opinião do outro está errada. E ainda que você julgue errado, porque é impossível não julgar no nosso momento evolutivo, a gente julga, claro. Mas por que eu não posso pelo menos respeitar? Por que eu não posso me colocar em pé de igualdade? Olha, você tem um ponto, mas eu tenho outro. Por que eu tenho que brigar? Por que eu tenho que sair? Por que eu tenho que romper? Vou dar outro exemplo que eu acho que é muito pertinente falar. Eu estou provocando com a questão do espiritismo, que tem a ver com orgulho de seita, ou de grupo, ou seja lá o que for. Às vezes acontece da pessoa vir à casa espírita e não receber exatamente o tratamento que ela esperava. E aí ela sai da casa espírita. A gente precisa pensar sobre isso também. É uma reflexão importante. Será que não existe um orgulho por trás? Tem algumas cabeças balançando. Será que não existe um orgulho por trás? Pode ser que eu tenha sido maltratado, porque olha só, nós somos humanos. Se alguém se incomodou comigo aqui um dia, eu peço desculpas desde agora. Porque nós somos humanos, nós somos falhos, acontece. Mas também o orgulho não dá a chance do outro ser humano. A gente precisa pensar sobre isso. Será que a gente não pode chegar para a pessoa e colocar, olha, isso que você falou eu não gostei, de uma forma respeitosa, de uma forma tranquila, vamos tentar resolver? Vamos tentar colocar? Isso é trabalhar o orgulho. E é isso que a gente precisa fazer. A gente, às vezes, passa por esses conteúdos sem pensar na implicação prática, sem pensar no dia a dia. E hoje, como o tema era mais leve, né, a gente estava comentando com o Alberto antes da palestra, hoje o tema é tranquilo. Embora seja leve, ele tem implicações profundas nas nossas vidas, né? Na nossa família, quando a gente discute com o outro, quando a gente rompe com o outro por algum motivo. Claro, todo mundo aqui tem um limite, né? De aguentar determinadas condições, seja na família, seja em qualquer lugar. Mas será que eu não posso estender um pouquinho esse limite? Aguentar um pouco mais, ser um pouco mais humilde naquela relação, naquele momento? Jesus falava em oferecer até a outra face, não era isso? Não querendo dizer que a gente não deva se defender ou não deva se proteger também, mas querendo dizer que a gente tem que olhar o outro lado, que aquela agressão pode ter um outro lado também, que eu também tenho que entender que eu também tenho defeitos, eu também tenho problemas, e tenho que olhar para o outro como uma pessoa igual a mim. Isso é se achar melhor que o outro. Quando eu olho para o outro e exijo que ele não tenha defeitos, quando eu tenho, eu estou me achando melhor que ele. E a gente faz isso toda hora, disfarçado, né? Mas faz. Faz, assim. Importante é a gente saber reconhecer quando a gente faz e lutar para fazer menos. Aí a gente está crescendo, né? Aquela frase do Kardec: qual é o verdadeiro espírita? Aquele que coloca esforços na sua transformação moral e em vencer as suas más inclinações. Não é isso? É isso que a gente aprende. Então tem que ser esforço consciente, tem que ser esforço todo dia. Porque é no dia a dia que a gente encara essas situações. Aqui na Casa Espírita, às vezes, é tranquilo. Você tem um grupo que você gosta, conhece, convive, está junto e tal. Ótimo. Ótimo se a gente tem isso, graças a Deus. Mas lá fora é um momento de colocar em prática. É como se fosse... Aqui é a Casa Espírita. Por que é importante estar na Casa Espírita, né? É aquele local que a gente recebe aquele banho de fluidos. E a gente escuta esses estudos e reflete e pensa e cria forças para gerar as oportunidades lá fora, para mudar lá fora.
Então aqui a gente recarrega as baterias para chegar lá fora e fazer alguma coisa. Se a gente só pensar em espiritismo aqui dentro, tem alguma coisa errada. Porque é lá fora que tem que praticar. Aqui dentro é uma vivência controlada, digamos assim. Lá fora que é a vivência real. Como eu falei, claro que na casa espírita também tem seus problemas, que nós somos humanos, nós somos imperfeitos. A gente também não pode confundir, é uma coisa que eu sempre gosto de falar também, a gente não pode confundir o movimento espírita com a doutrina espírita. Se vem o Ricardo aqui na frente e fala uma bobagem para vocês, é o Ricardo. Não é a doutrina. É a interpretação do Ricardo da doutrina, que pode ser falha. A gente estuda, mas a gente falha. Porque a gente ainda é imperfeito, a gente está na mesma jornada que todo mundo aqui está. Está todo mundo junto aqui. Então, se você não gostou de alguma coisa que alguém na casa espírita fez para você, saiba que foi o movimento espírita e não a doutrina espírita. Porque a doutrina ela foi trazida por espíritos de luz, por intermédio dos médiuns. Então, a doutrina ela é evoluída por si só. Nós não. Nós estamos no caminho. E o próprio Kardec falou sobre a doutrina espírita que se a ciência um dia provasse que algo que está no corpo da doutrina está errado, que nós deveríamos ir com a ciência. Porque ele sabe que a ciência da época que ele escreveu os livros, que ele codificou os livros, era uma ciência que evoluiria muito ainda. Então, algumas imagens se aperfeiçoaram. O que eu quero dizer com tudo isso? Para a gente ter essa postura humilde perante a vida, perante a doutrina, perante a casa espírita, perante as nossas famílias. Que é difícil. Mas se a gente não começar a exercitar, a gente também não chega. Então é esforço mesmo. É esforço consciente. A vida é muito corrida. Isso eu sempre falo nas palestras também. A vida é muito, muito corrida. A gente tem 1000 afazeres. E está lá no Evangelho, né? Eu não vou lembrar a referência exata, mas a vida contém um espírito, nas instruções dos espíritos, de um dos capítulos, que ele fala que a vida compõe-se de 1000 nadas. Que a vida é difícil. Que o espírito, que ele bem sabe. Mas se a gente não faz esse exercício, a gente deixa esses alfinetezinhos irem espetando a gente. E aí uma espetadinha de alfinete não dói. Mas quando são várias, começa a incomodar. A gente vai caindo, vai desanimando, vai ficando sem esperança. E a hora não é para essa não. A hora é para fortalecer a esperança. Por isso que a gente precisa de Jesus. Vou voltar lá. Falamos bastante do orgulho de seita. Citei o exemplo da casa espírita, como a gente tem que se preocupar com isso, como a gente tem que se trabalhar, como a gente tem que buscar a ter essa postura tranquila, mais humilde. Vamos falar do orgulho de classe. O que a gente entende com orgulho de classe aí? Pode ser do trabalho que eu ocupo, com a função que eu ocupo. Qual é a diferença entre alguém que tem um bom emprego e a pessoa que está na rua? Pense por 5 segundos. A diferença é que um teve oportunidade, o outro não. Claro, a gente é espírita, a gente sabe que aquilo tem um motivo espiritual, que está na reencarnação, provavelmente em reencarnações anteriores, ou na própria reencarnação atual. Muito bem. Causas anteriores e atuais das aflições. Mas isso não serve de justificativa para a gente esquecer a nossa responsabilidade de reparar esse problema. Todos nós somos responsáveis pela sociedade que a gente vive, pelo nosso povo. Se eu olho para o outro e e acho que ele tem o que ele merece, eu estou sendo o quê? Orgulhoso. Eu estou me achando melhor do que ele. Eu estou achando que a posição que ele ocupa
Por mais que a gente entenda que existe uma justificativa, que existe um aprendizado espiritual para aquele espírito que está ali, mas aquilo não é para sempre. Eu não posso ajudar, eu não posso abreviar. Senão é um pensamento espírita totalmente anticaridoso. E a doutrina espírita não é isso, não. Pode ser que alguém fale isso, mas é uma leitura indevida da doutrina. Está vendo a diferença? O movimento espírita e doutrina espírita? A doutrina nunca falou que é para abandonar quem sofre. Mas eu já ouvi, em outros locais, não aqui, pessoas falando que a pessoa que sofre está lá porque tem que estar lá mesmo, de uma forma ruim, tá? De colocar. Por mais que a gente compreenda que existe uma causa espiritual, a pessoa está sofrendo. Mas aí eu vou no Livro dos Espíritos e falo qual é o objetivo da encarnação, ou melhor, da reencarnação. E a resposta dos Espíritos, sabe qual é? O objetivo da reencarnação é um melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? O objetivo da sua reencarnação, da minha, é o melhoramento progressivo da humanidade. Não falou do Ricardo, falou o seu, é nosso. Isso é uma postura humilde, que é difícil a gente ter, mas a gente precisa construir. Orgulho de classe social, posição. Às vezes tem a questão do poder, né, que é um desafio bem difícil para o espírito. Como o espírito vence o desafio do poder? E aí poder, não precisa ocupar um cargo na minha empresa, não. Tem vários tipos de poder. Se você tiver um empregado ao seu serviço, isso é uma relação clara. Mas e o poder entre os pares, entre as pessoas, dentro da família, pais, filhos, entre irmãos? Existem relações de poder que regem essas relações. Como ser humilde nessas relações? Como me colocar respeitosamente para o outro, sem me achar melhor que ele, pontuando o que eu tiver que pontuar sempre. Que seja se eu falar sim, sim, não, não. Vou repetir isso, que isso é muito importante. Às vezes a pessoa está trazendo uma postura anticaridosa para você e você tem que dizer, olha, eu não concordo com isso, por isso. Isso não é o mais adequado, por isso. É a minha visão. Mas, se eu faço isso gritando, esbravejando, desqualificando a pessoa, eu estou me sentindo melhor que ela. Isso é sutil. Isso é nas entrelinhas. Porque não é só tom de voz. Tem aquela pessoa também que não fala nada. Aquela pessoa é ótima, eu também estou nessa, tá? Ganhei um puxão de orelha aqui. A pessoa não fala nada, aí fica quieta. Mas como é que ela está por dentro? Né? Um turbilhão. Turbilhão. Também é orgulho. Não deixou de ser orgulho porque eu não falei. A gente sabe que o pensamento ganha forma, o pensamento é ação, ele chega na pessoa, ele nos afeta a todos. Agora a gente está trocando pensamentos aqui. Tenho certeza que está todo mundo pensando em algum caso, alguma situação, alguma coisa que vive. E eu espero que esteja mesmo, porque o objetivo é como serviu para mim, para a gente refletir. Quando a Maria me convidou, cadê a Maria? Perdi a Maria. Acho que eu não sei se ela está aqui. Quando a Maria me convidou para... Ah, tá ali. Desculpa, Maria. Quando a Maria me convidou para a palestra, ela falou, o tema é a parábola do fariseu e do publicano. Eu fiquei, caramba. Porque esses temas não são por acaso. Vou ensinar uma coisa para vocês. Palestrante, evangelizador, né? Quando recebe assim um tema, olha, é melhor pensar sobre ele antes de falar alguma coisa. Porque a gente que fala é o primeiro que escuta. Muita gente fala isso, né? Então eu fiquei pensando, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender com essa palestra? E é assim que nascem minhas palestras sempre. O que eu tenho que aprender com isso? O que eu não estou olhando ainda que eu preciso olhar? E aí vem os exemplos que eu uso na palestra. Estamos juntos, no mesmo barco. Então, às vezes a pessoa fica, isso também é orgulho. Vamos lá, muito bom exemplo. Ah, aquele palestrante, muito bom, não sei o que, gente. Todo mundo no mesmo barco. A gente tem até pessoas que até recomendam que não se elogie, né? Não crie elogios, assim, porque para não mexer com a vaidade do palestrante. É uma possível conduta espírita, que está até lá naquele livro do André Luiz, lá no Conduta Espírita.
Se você gosta do trabalho de alguém, ok, tudo bem, você pode falar para essa pessoa, mas tenta não enaltecer a vaidade da pessoa, porque isso também é orgulho. Repara como é sutil, como é delicado, né? E eu garanto a vocês que o palestrante é o primeiro que precisa. Isso é... Qualquer um que suba aqui, que venha falar, pode ter certeza que é o primeiro a ouvir aquilo que ele estudou para trazer para reflexão. Orgulho de classe. E orgulho de família, para não me perder no tempo ali. Orgulho de família eu falei um pouquinho, né? Irmãos, pais, filhos. Existe uma relação clara entre pais e filhos, que a hierarquia é necessária, né? Aliás, a hierarquia muitas vezes é necessária. Não estou eu defendendo aqui que a gente viva numa anarquia, não. O que eu estou dizendo é que a gente viva num ambiente de respeito. Que a gente consiga olhar um para os outros e tratar uns aos outros com humildade. Então, aquelas situações de família que a gente olha a pessoa e está preocupado com as pessoas e dá aquela bronca na pessoa, pensa como pode ser uma bronca mais leve, já é alguma coisa. Como pode ser uma fala mais suave, mas sem deixar de fazer o que você tem que fazer. Respeito. Respeito é uma palavra-chave que a gente só consegue se colocar quando a gente se coloca no lugar do outro. Isso é Jesus também, né? Fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim mesmo. Lei da caridade. Fazer aos outros o que eu gostaria que fizessem a mim mesmo. Se a gente consegue, pelo menos, acordar e ter esse foco, a gente vai esquecer ao longo do dia, vai acontecer alguma coisa que vai te irritar, você vai se descontrolar, porque é normal. Todos nós somos assim. Mas, se eu consigo, pelo menos, acordar com isso na cabeça, eu consigo fazer algo. Pode ser que, aquele dia, eu consiga reagir um pouquinho diferente, um pouquinho melhor. E isso é passo a passo. Também costumo falar muito que a gente não muda da noite para o dia. Então, se você quiser acordar amanhã e falar que hoje eu não vou responder, não vou me irritar, eu vou ficar zen o dia inteiro. Se você conseguir, ótimo, muito bom. Mas se você não conseguir, vai estar dentro da normalidade. Não criem metas impossíveis para vocês, porque vocês vão se frustrar e aí vai ficar chateado que, caramba, não dei conta, não consegui. E isso desestimula, aí você desiste. Larguei. Porque não dá mesmo, eu não consigo mesmo. Isso aqui nem perder peso. Pausa dramática. Pausa dramática. E eu sei porque eu enfrento isso também, todos os dias. Eu quero perder peso, eu quero perder X quilos. Aí você bota aquela meta ousada. Pá. Chegar no verão, né, assim, com tantos quilos. E aí você começa. Aí a primeira semana, regrada, perfeita, se alimentando. Aí a segunda semana também. Depois de X semanas, cada um tem uma conta aí, você já está, poxa, mas tanto tempo que eu não como uma coisinha assim, né? Poxa, hoje eu estou muito estressado, né? Eu vou comer uma coisinha. E aí você vai se sabotando. Porque nós não somos disciplinados mesmo. Isso é natural. Então começa com uma meta pequena. Começa com uma coisa não tão agressiva, que tem muito mais chance de dar certo. No caso do peso é aquela coisa, né? Eu vou reeducar a minha alimentação, comer um pouco melhor, para começar esse processo. Porque senão o que acontece? Eu me restringo muito por um período, depois eu me libero e volta tudo. É o famoso efeito sanfona, né? Existe esse efeito sanfona espiritual também, gente. Que é aquele que você, aquela semana eu estava bem, eu fui na casa espírita, eu me dediquei, aí eu saí, passei uma semana maravilhosa, estou 100%. Aí na semana seguinte aconteceu uma coisa ruim, eu faltei à casa espírita, não me recarreguei, não sei o quê. Aí pronto, aí libera de vez. Aí vem toda os maus hábitos que não podem vir. É igual. É disciplina. É um trabalho de disciplina de dia a dia. Mas tem que ser com essas metas que eu consiga ir passo a passo, etapa a etapa. Porque senão eu me frustro e desisto. Isso é a pior coisa que pode acontecer pra gente. Porque eu quero que dê certo, não é isso? Quero aquela reencarnação chegar no final, olha, eu posso olhar para trás e dizer que eu estou chegando melhor do que eu comecei. Então eu cumpri o papel. Em frente, o orgulho pessoal. O orgulho pessoal permeia todos os outros orgulhos, né? Porque é como a gente se posiciona perante as outras pessoas, perante a vida, perante
todos esses grupos que a gente está falando aqui hoje. Está lançado o desafio para a gente. O desafio é... E não tem resposta, né? Tudo que eu falar aqui, por que eu estou lançando perguntas e não respostas? Porque a resposta é individual. O tal do autoconhecimento, que todo mundo fala, é saber o que funciona melhor para você. O exemplo do peso é bem legal, porque tem pessoas que vão substituir alguns alimentos por outros. E aquele outro que você substituiu agrada um paladar, mas não agrada a outro. Então, um exemplo. Você vai substituir um queijo por uma ricota. Tem gente que não suporta ricota. Tem gente que acha ricota gostoso. Então, essa pessoa que acha ricota gostoso vai ter mais chance de ter sucesso nesse processo, não vai? Igual. Substituir um comportamento ruim por um positivo, você tem que substituir nessas metas pequenas e com alguma coisa que te traga algum retorno. Que você consiga sentir que, olha, isso foi bom. Tem uma coisa da palavra sacrifício. Eu vou voltar à questão das perguntas já, mas é porque eu lembrei de outra questão. A palavra sacrifício, a gente fala, estou fazendo um sacrifício danado para evoluir, um sacrifício danado para perder peso, um sacrifício danado para sei lá o quê. Sacrifício, a origem da palavra vem de duas palavras, de sacro, ofício, que seria o ofício sagrado, né? O trabalho sagrado. Uma coisa sagrada é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E a gente se habituou a falar de sacrifício como uma coisa pesada, difícil, de arrastar corrente, de não dar. Não, o sacrifício é para ser o sacrifício agradável a Deus, é aquele que a gente faz de coração, que a gente traz e que é bom, não é ruim. Então está na hora de mudar um pouquinho essas palavras, né? Mas voltando à questão das perguntas, por que eu trago perguntas e não respostas? Por isso. Porque o que funciona para você não funciona para mim. As diretrizes gerais Jesus já trouxe. A humildade. Mas como eu vou ser mais humilde na minha família? E tem mais. A situação que você vive em família não é a situação que eu vivo em família. A sua família é diferente da minha. Então, como eu posso traçar diretrizes para a sua família? Seria extremamente injusto da minha parte. Cada um tem que refletir no seu caso. Como eu posso esforçar e fazer mais um pouco do que eu faço hoje. Me esforçar para dar conta um pouco mais do que eu dou hoje. Respeitando o meu limite, mas também estendendo ele. Como eu posso ser mais amoroso, mais caridoso, mais paciente, mais humilde. Sabe uma coisa que ajuda nessa questão da humildade? Existe um livro, ele não é espírita, mas é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Ele fala de várias virtudes. E o que ele fala de humildade tem a ver com o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala. Para se colocar no lugar do outro, eu também tenho que conhecer como o outro pensa. Então, às vezes, não sei se vocês já repararam, a forma como eu penso é completamente diferente da forma como a minha esposa pensa, por exemplo. Às vezes ela fala uma coisa que está óbvio para ela, a compreensão, e eu não estou entendendo nada. E vice-versa. Como é que você não está entendendo? Não é possível. Isso é orgulho, tá? Não é possível. Não é possível, você não está entendendo. Por quê? Porque a forma de raciocinar dela é diferente da minha. Ela é de humanas, eu sou de exatas. Exemplo simples. Eu penso com números. Ela pensa de outro jeito. Então, para você se entender, você tem que chegar numa linguagem comum. E tem que saber que o outro pensa diferente de você. Que o outro tem uma construção, uma formação totalmente diferente de você. Então, o que é óbvio para você, não é óbvio para o outro. Tem uma brincadeira, para fechar, tem uma brincadeira que se faz que é assim, o óbvio e o presumível. Se eu falar para vocês um fato, tenho certeza que metade vai achar que é óbvio e metade vai achar que é presumível. Presumível é aquilo que se pode inferir, se pode presumir, se pode... Então, se eu falar assim, um exemplo bobo qualquer, assim, hoje está calor.
Isso é óbvio ou presumível para cada um de vocês? Vamos fazer o exercício. Quem acha que é óbvio que está calor hoje? Beleza. Quem acha que é presumível que está calor hoje? Porque, de repente, essas pessoas que... Está até de casaco, Thiago. Essas pessoas que acham que é presumível... É porque, assim, eu entendo que talvez esteja calor, talvez não esteja, tem gente que pode achar que tem até frio. Nada é óbvio. No nosso momento espiritual, nada é óbvio. Quando a gente tiver uma visão espiritual mais aguçada, mais de espírito mais elevado, algumas certezas morais vão ser óbvias para a gente. Mas hoje, muitas coisas são presumíveis. Então, eu presumo que a gente consegue aprender como ser menos orgulhoso. Mas isso só vai se tornar óbvio para a gente quando a gente parar no nosso dia, olhar o nosso dia e falar, olha, esse tipo de situação eu não reajo bem. Como é que eu posso fazer para reagir um pouquinho melhor? Outra coisa que eu sempre falo, e eu vou deixar como recado final. Mas eu não sei onde eu tenho que atuar na minha vida, quais são as pessoas que eu tenho que me resolver, eu não lembro da outra reencarnação. Fácil, não precisa lembrar da outra reencarnação, não. Olha para aquelas pessoas que você tem dificuldade. Essas são as que você tem que resolver. Porque elas despertam algo em você que não está resolvido. Algum sentimento que está em conflito. É aí que você tem que trabalhar. Aquelas que são as amigas, que você tem uma mega afinidade, que está tudo bem, aquele amigo do coração, já está resolvido. Não é missão dessa encarnação. Essas que estão aí, um amigão do coração, do peito, é para reforçar você, é para te dar um gás, para chegar nas outras e resolver. Autoconhecimento não é fácil, mas encontrar o que eu preciso fazer é fácil. Então, olha para a sua vida. Olha os pontos de atrito, os pontos de dificuldade. São exatamente eles que a gente precisa atuar e buscar ser menos orgulhoso. O publicano, ele provavelmente também é orgulhoso. Mas Jesus, com a história dele, mostrou um momento que ele não foi. Foi o momento da prece. Que ele não se colocou acima de ninguém. Ele reconheceu suas dificuldades e entregou para Deus. E a prece é uma ferramenta nossa aliada também, né? Então, que essa noite, vou propor um exercício para casa, que todos nós possamos fazer uma prece por nós, por esse grupo que está aqui hoje. Fica o nosso compromisso, para que a gente consiga aprender a ser menos orgulhoso, porque é um exercício de todos nós. Que Jesus nos abençoe.